Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e ganhar relevância e ser recomendado no YouTube. E vamos aqui. Aqui é o seguinte, esse aqui é um DDR3, ele é Core i5, é bom, 4 GB de memória, veio a placa de vídeo, DDR3 também, tá? Essas memórias aqui é DDR3, porém é outras. E coloquei a pasta térmica, o HD é de 1 GB, de 1 TB, quer dizer. Certo? Bom, essa marca não é tão bom, tá? Ele dá alguns conflitos. Por quê? Tem aqui também, só que esse outro aqui é DDR2. Ele tá ali, que eu coloquei para dados. O que acontece hoje em dia nesses DDR3? Qualquer coisa que você colocar em alerta, que nem esse HD tá em alerta, ele já tá em vermelho em algumas partes, mas ele dá para usar. Ou a memória, ou a bateria, se descarregar, você tem que trocar. Ele começa a dar uns conflitos e começa a dar erro. E aí ou você aprende a consertar, ou você leva para alguém consertar, né? Ele dá mais defeito. Já o DDR2, não acontecia isso. Ele aceita HD em alerta, ele aceita a memória que está meia vida. Então, qualquer componente que estiver com erro, até a placa Wi-Fi. No DDR3, ele vai aparecer aquela tela preta para você apertar F1, F2 e configurar tal e tentar entrar. E o HD que estiver Windows 8, que nem esse aqui, eu tenho que formatar só o Windows 8. Se eu quiser colocar outro Windows, eu tenho que tirar de uma máquina, que é dessa, pôr em outra que seja compatível, um DDR2, tá? Que ele aceita, porque aí ele vai abrir com CD de boot para Windows 7 ou Windows 10, se eu quiser colocar, eu tenho que formatar, porém no DDR3 não dá para me formatar. Ou às vezes, que nem o que está acontecendo nesse, até então, ele não está salvando para mim dar boot, para mim formatar. Aí eu tenho que pegar um pendrive, fazer um pendrive botável, que é pôr Windows no pendrive e formatar pelo pendrive. Que é nesse caso aqui, se ele não for, eu vou ter que fazer isso. Porém, eu peguei o HD, coloquei nessa máquina e vou formatar para colocar o Windows 7. Depois eu posso colocar um outro Windows, que aí ele vai. O Windows 10, né? Porque o Windows 8 ele é muito complicado. Tem esse outro adaptador aqui para esse aqui tem, só que esse aqui já não tem as entradas, já é as entradas USB. Então tem que ter esse adaptador às vezes para quê? Para poder dar o boot para o CD rodar, que às vezes não reconhece. Aí você tem que ter um desse aqui para rodar, para ele dar o boot para você conseguir, certo? Troquei a bateria, que já estava um tempo parado esse computador. Não sei, o pessoal hoje em dia não usa mais computador, é só celular. É um computador bom. Essa placa aqui, ela dá um pouco de problema também. Não essa, tô falando da marca em si. Um exemplo, ela tá aqui, fica reiniciando, tentando pôr um Windows e vai para cá e vai para lá, ela pode dar alguma avaria. Então é isso. Qualquer problema, o DDR2 aceitava.
com HD com defeito, HD com alerta, ou DDR1, né? Se possível aí. Algumas marcas DDR3, que nem esse da Dell, ele até aceita um ou outra HD, placa com algum defeitinho, porém logo depois ele começa a avisar que tá com defeito, que você tem que trocar e tal. Mas ainda dá para você consegue formatar, né? Aqui é placa de áudio para DDR2. O problema em alguns computadores às vezes dá no áudio. Aí você põe uma placa externa. Você vai ter que ter alguns drive SATA, drive antigo, 2004. Para gravar no 8x ou no 4x DVD ainda, para você gravar uma mídia de DVD, ou Windows 7 ou Windows 10, para você dar o boot e rodar. Se caso não for no pendrive e for só no drive, você consegue formatar. Se não, você põe no pendrive e formata. E aí aqui é isso. Apareceu aqui, né? Nesse DDR2. Pode ser que você consiga em um outro computador DDR3, porém não nesse tipo de placa. Em uma outra placa, como eu disse aqui. E aí você consegue formatar e voltar o HD para a máquina original. Então, esses DDR3 dá esse tipo de problema. Não é qualquer memória que também aceita. Você tem que pôr a mesma memória compatíveis, tipo, exemplo, aqui ó, da Kingston, a mesma, ou da menor ou da maior, porém tem que ser a mesma. Se você colocar diferentes, no DDR2 funcionava, já no DDR3 já pode ser que não funcione, dê alguma avaria, alguma coisa que não entre, né, não vá. A fonte é baixa, 300 watts. E é um computadorzinho bom. Porém, tá aí, ó, dá até para pôr 8 GB pelo processador, até 16 suportaria. Só que o que acontece? Dá essas coisas aí. E aí, se você não souber arrumar, você ou joga fora ou manda pro conserto, né? E aí, pelo preço hoje em dia, é mais fácil comprar um outro. Usado, né? Claro, ou sei lá, na loja mesmo. Então, as diferenças do DDR1, eu coloquei o Windows 7 por causa da internet, que o Windows 7 é mais fácil, você instala e a internet entra. O Windows XP na época, você tinha que configurar tudo para entrar a internet. Aí eu parei no Windows 7 porque o Windows 8 era ruim e eu não tinha computador na época para pôr o Windows 8. E já para o Windows 10 tem que ter um computador assim. Esse é 2,90 processador e Dual Core 5. Porém, você pode ter Dual Core 3, que ele também roda. E Core i3. Achei um processador no ferro velho, tá? Dei sorte. E tá aí. É caro esse processador. Tem dessa marca, né? Desse jeito assim. Meio de lado o processador. E do outro, que é o pino, ele é bolinha ainda, né? Então vai melhorando de marcas. A placa, essa placa aqui é DDR2, porém, quando eu comprei, tem uma aqui, ó, que quebrou esse espininho aqui. Não sei como é que chama esses quadradinhos. E aí, às vezes, dá uns defeitinhos.
Aí, se eu pegar uma placa daquela e pôr num DDR3, ele vai dar aqueles defeitos. A placa, ela funciona tanto no DDR3, tanto no DDR2. Se eu pegar uma DDR3 e pôr no DDR2, também vai funcionar, tranquilo. Mas não é muito recomendável, porque é uma tecnologia maior para você pôr no DDR2. Então, você põe a DDR3 no DDR3. A DDR2, a placa, você pode pôr em um ou em outro que ele vai rodar tranquilo. Mas a DDR3 também funciona no outro. Porém, o computador tem que ser bom, que nem esse aqui é 2,80 parece. Aí eu pondo uma placa DDR3, fica bom. Se for um computador baixo, eu pôr uma DDR3, ele já vai ficar lento, porque ele não suporta a tecnologia. Mas ele funciona, ele não vai estragar e não vai ser incompatível como a DDR1 para DDR2, né? Que na época jogaram um monte de placa fora que não era compatível. Dá para você fazer, reaproveitar, né? As placas. Então, esses são os defeitos. Bateria, trocar o Windows, não colocar o Windows 8, colocar o Windows 10. Porém, é mais pesado, mas aí você decide aí ou pôr o Windows 7 ou fazer esse esquema aqui. Toda vez que você quiser formatar e a máquina não formatar, você vai ter que pegar o HD, pôr num outro computador que reconheça, tá? Porque não é todos que reconhecem, para poder formatar. Pôr o HD no DDR3 e ver se ele vai formatar para o Windows 7 ou para o Windows 10. Que provavelmente vai, né? Porque você vai tirar toda a configuração. E esse tipo de placa, ele dá alguns pane, às vezes reconhece, às vezes não. Ele tem que estar que nem um notebook. Se tiver alguma coisa errado, ele dá erro. Ele não vai, não entra. Alguns até vai, mas esses DDR3 é a mesma coisa. Porém, tá aí, né? Aqui é o mais fraquinho, DDR2, que eu gravo CD ainda. E aí, um ou outro ajuda para cada coisa, né? E aí você aprendendo, você sabe para que você vai fazer e vai te ajudar, né? O cabo, que nem aqui no 2 eu coloquei uns cabos a mais, coloquei com fita isolante, emendei e tal. Já no DDR3 pode ser que não aceite na fonte, tá? Que você coloca com fita isolante, um cabo a mais e tal. Pode ser que também dê algum erro por causa disso. Então esses computadores é assim. Esse aqui vai ficando por aqui. E até um outro vídeo. Fui!